Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo desta terça-feira. Preparação para o clássico contra o Santos. Agora pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor que vem de 2 vitórias seguidas, vai em busca da terceira vitória. Já deixar os créditos aqui, Jogo Aberto e ESPN Brasil. O pessoal trazendo aí as atualizações do São Paulo. Se inscreva também no canal, ative o sino das notificações. Tem vídeos aqui diariamente com informações do tricolor. Deixa o seu palpite também para o jogo de amanhã, São Paulo e Santos. Santos e São Paulo, esse jogo é lá na Vila Belmiro. Já deixa o seu palpite aqui abaixo, mas agora bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, porque tivemos um clássico Sansão pelo Paulistão. São Paulo venceu e bem. E agora o reencontro é rápido na Vila Belmiro, com uma possibilidade do Neymar estar em campo. Quem leva esse Santos e São Paulo pelo Brasileiro? No primeiro Sansão do ano pelo Paulista, deu tricolor. 2-0 no Morumbi e muita repercussão nos bastidores. Muitas felicidades. Muito contente disso. Los que están fora, ¿sí? Falan, muito ruim, jogadores treinando todo dia, mira lo mal que joga. Esas son opiniones, ¿me entiende? E é assim, em climas bem opostos, que os rivais vão se enfrentar mais uma vez nesta quarta pelo Brasileirão. Enquanto o São Paulo vem embalado com 2 vitórias, tentando deixar a crise para trás, o Santos está cada vez mais pressionado, em meio a uma sequência de 6 jogos sem vencer. Momento de trabalhar mais, né? O resultado não está vindo, óbvio que não estamos nem um pouco satisfeitos, esperávamos muito mais nesse início de ano, até pela manutenção de elenco, manutenção da comissão técnica. Depois de salvar o peixe do rebaixamento no ano passado, o treinador tem apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas no comando do time nessa temporada. Eu sou responsável, jogadores são responsáveis, diretoria é responsável, mas precisamos da ajuda de todos e um clube unido. Para acabar com a má fase, a esperança do torcedor está no possível retorno de Neymar. Recuperado de uma cirurgia no menisco, o camisa 10 está na reta final da transição física e trabalhou com bola com o restante do elenco nessa segunda, mas segue como dúvida para o clássico. Já no São Paulo, o clima é de otimismo. Depois de um início de ano repleto de problemas dentro e fora de campo, o tricolor parece enfim estar voltando aos trilhos, depois de uma semana com vitórias importantes contra Flamengo e Santos. É uma semana especial porque vieram as vitórias que são tão importantes no futebol. E depois de 2 jogos com força máxima, a expectativa é de mudanças no tricolor para o próximo Sansão. Reservas no sábado, Pablo Maia, Ferreirinha e Caleri são opções para o time titular. Assim como Lucas, que começou no banco nessa dobradinha de vitórias e ainda tenta recuperar o bom futebol. Estou muito confiante que ele possa voltar. A gente acredita nele como todo o grupo. Temos que tentar de equilibrar fisicamente todo o elenco. Algunos chegam rapidamente por característica, outros precisam um pouco mais de tempo. Então, o trabalho tenta de ir nesse jeito. Cícero, João, é bem mais fácil se reabilitar quando você vem de vitórias para cima do Flamengo e ganha um clássico. O São Paulo chegou o Rafinha, claro, pode ser coincidência ou não, saberemos na sequência, mas o São Paulo já demonstrou uma reação. Já demonstrou, Renato, e fazia tempo, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui no programa, que eu não vivia essa paz aqui no programa. Nunca achei que eu estaria tão confiante depois do início catastrófico ali do São Paulo, com derrota para Mirassol. Mas assim, e o Crespo batendo na tecla da questão do desempenho dos jogadores, né? Da vontade dos jogadores. Porque assim, o Rafinha, o papel dele, espetacular. Isso tem muito a ver com a chegada dele, sim, porque provavelmente ele trouxe um outro discurso no vestiário, que é o da vontade.
que parecia, nós falávamos aqui o ano passado, né, até o início da temporada, que o semblante dos jogadores do São Paulo triste, os caras não davam risada, não cobravam um do outro. Dessa vez nós estamos vendo a cobrança entre eles. Jogos. Então isso parte Pintou do quê? Campeão. De um cara que vive... Pintou campeão, então. 2 jogos. Rapaz, não começa a dar corda pro tricolor, não. Uai, se você ganha do todo-poderoso Flamengo, você não pode sonhar com o título? Obrigado, O Corinthians, com todas a catástrofe dele lá, conseguiu ganhar um título, por que o São Paulo não pode? Então, assim, o São Paulo está vivendo um momento de paz. E o Santos que se cuide nesse momento. Não achei que eu iria falar isso, não, mas Santos... O Santos que se cuide. Tricolor tá chegando. Assim, ó, na Vila Belmiro. Pô, se você tá confiante, imagine eu. Pô, não, mas que na já Vila mandei Belmiro, duas no tacas. sapão Ô, ali. Edu, na sua opinião, Neymar estará disponível para enfrentar o São Paulo neste clássico do Brasileiro? Renata, eu acredito que sim. Eu acredito até não para começar jogando, mas de repente no banco de reserva ali para ele entrar alguns minutos. Porque o Santos... Dependendo da necessidade. O Santos precisa muito do Neymar. Infelizmente, não colocar sempre nas costas do Neymar. O Santos não pode depender só de um jogador ou dois, com o Brasão às vezes lá atrás. Então, assim, o que eu vejo hoje do Santos é a questão dos jogadores, Renata. Falta atitude, falta físico, falta tática. Pô, parece que o pessoal não treina. Eu não gosto de ficar muito criticando o jogador, porque a gente passou por isso, a gente sabe da dificuldade que é. Porque a gente sabe, pô, sem confiança é muito difícil. E o Santos hoje está sem confiança em todos os aspectos. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Tá aí o Neymar já treinando com o grupo, que é uma excelente notícia para a torcida. Se ele jogar é outra história, entendeu? O Santos tá sem tudo e eu não posso falar que o São Paulo é favorito. O que a gente fala, Cicinho, em 6 jogos o Santos não venceu. Ganhou só o primeiro e depois só empatou e perdeu. Então, isso que está passando para o torcedor é uma questão, tipo assim... Mas agora não é Paulistão, é brasileiro. Tem que também começar a pensar, porque perdeu para Chapecoense por 4-2 na estreia. É isso, Renato, é somar ponto, principalmente no início agora do campeonato. Então, isso é a questão da preocupação que o torcedor está e todo mundo que está em volta ali trabalhando também. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer por onde? Ter atitude, ter cobrança. O Gabigol deu uma entrevista aí depois do jogo contra o São Paulo, falando que depende deles. Pode trazer Cristiano Ronaldo, pode trazer Messi. Se eles lá dentro do campo não se cobrarem, sabe? Não ter aquela uma postura de, pô, peraí, eu tô vestindo a camisa do Santos, uma camisa pesada. O Bilal foi embora, o Bilal? Rapaz, o Bilal foi embora. Ih, mas nem jogou. O Bilal foi embora, foi emprestado lá para Portugal, tá lá. Só comeu o dinheiro do Santos e ralou. Mas, gente, às vezes a gente fala tanto em badaladas contratações e elas são importantes também. Mas olha como chegou quietinho e já conquistou um espaço no São Paulo, Danielzinho. Que volante que é ao lado do Marcos Antônio. Como eles se entendem, ainda tem o Bobadilla, mas os dois, especialmente, deram outra consistência para a defesa e também para a saída de bola, armação de jogadas do São Paulo, Cicinho. E mesmo nos momentos de dificuldade do São Paulo nesse início de temporada, ele era o jogador que estava sobressaindo, né? Os gols estavam saindo no pé dele de bola parada e ele dá essa cadência no meio de campo, né? Dá essa segurança para o sistema defensivo. Então, quando o Danielzinho está em campo, o time do São Paulo funciona legal, porque ele também consegue chegar com qualidade no ataque. Tem feito gol, fez gol contra o Flamengo, gol decisivo. Então, assim, uma grande contratação e também está chegando um grande lateral direito aí do Mirassol, tudo grande, hein? lá, tudo o Anselmo Ramon fez um ótimo campeonato Então, o São Paulo se reforçando... Lucas Ramon, falei Anselmo Ramon. Em posições na qual, assim, não tem cadeira cativa. E é um grande jogador e vem para compor esse elenco do São Paulo. E o São Paulo estava batalhando nos bastidores para liberá-lo mais cedo também, porque o Mirassol estava fazendo um jogo duro, apesar de ter afastado já o jogador. Aí vai uma crítica para a diretoria do Santos também. Por que o São Paulo está contratando esses jogadores do interior de time bom? Por que o Santos não? De repente o Santos também tem que olhar aqui pro interior. Mas tem que ter um olheiro, tem que ter alguém observando. Peraí, meu. Mas o Santos trouxe Rony, do Atlético Mineiro, trouxe Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, trouxe Mike, do Palmeiras, trouxe Igor Vinícius, do São Paulo. Ainda precisa. Então, assim, na verdade, essas peças precisam jogar. Não adianta você também trazer do interior. Ok, são grandes jogadores, mas o Santos também fez grandes contratações, é que os caras não estão jogando. Ronaldão, você que está neutro nessa história, mais ou menos, não é? Você acha que tem favorito para esse clássico do brasileiro? Porque eles já se enfrentaram pelo Paulista no último final de semana. O Cicinho já matou a jogada aqui, porque vai estar a Rony em campo e Gabigol. E no banco, acho que vai estar o Neymar também. Então é força máxima na vida. O jogo passado também teve. E a tendência é o Santos passar o trator aí no São Paulo. Passar o trator? Porque jogando em casa o Santos é muito forte. Foi forte contra o Corinthians, empatou no finalzinho. Então o Rony, Gabigol...
Pode passar o trator no São Paulo aí, que o São Paulo tá capengando ainda. O fator Vila Belmiro, claro que é diferente. O Santos perdeu para o São Paulo no Morumbi, o São Paulo já empolgado, tinha vencido o Flamengo, mas, Edu, é jogo essencial. É essencial, principalmente para a torcida, porque a torcida está carente. A torcida está brava, então precisa de uma resposta urgente dos jogadores, da comissão técnica, porque senão vai ficar muito complicado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Muito bem, seguiremos já falando de Campeonato Brasileiro, Mercadão. Mas claro, essas contas melhoraram depois da vitória no Clássico. Aliás, Edu, São Paulo em recuperação, porque antes do Clássico venceu bem o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, então essa sequência recente, nesse recorte, é uma sequência assim bem positiva aí para o São Paulo, Edu. Tá tudo bem com você, Bruno? Muito bom dia a você, aos comentaristas, ao fã de esportes. Há quanto tempo a gente não tinha uma semana tão tranquila no São Paulo, né? Dentro e fora de campo. Nenhum novo capítulo aí na crise administrativa do clube ou política, e dentro de campo 2 vitórias importantíssimas, né? No Brasileiro sempre bom estrear com vitória, ainda mais enfrentando o atual campeão, e no Paulista a vitória contra o Santos foi fundamental. São Paulo ainda tem uma posição complicada, é o 12º colocado, mas está a 1 ponto do chamado G8. E 2 partidas para realizar. Contra o Primavera, que caiu muito de produção, esse será o jogo de sábado, e na última rodada contra a Ponte Preta, que está numa situação delicadíssima, com pouca esperança de fugir do rebaixamento. Se somar os 6 pontos e chegar a 13, o Campeonato Paulista ainda é uma realidade para o São Paulo. Deve obter a vaga, a média esperada na classificação é 11 pontos para chegar entre os 8 primeiros colocados. Só que agora é hora de mudar de chave para dar sequência a essa boa estreia no Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Santos. E aí, Bruno, hoje à tarde, o Crespo vai definir de que forma que ele vai trabalhar com a corda do São Paulo. E a corda, na verdade, é o aspecto físico. Ele estica, como esticou na semana passada, ele só fez uma troca entre o jogo do Flamengo e o jogo do Santos, a saída do Caleri e a entrada do Tapia. Então, se ele vai fazer só uma substituição, volta o Caleri, descansa o Tapia, ou se é hora de repente, afrouxar um pouquinho a corda, trocar uns 3 ou 4 mais desgastados, deixar no banco, e não digo ir com um time reserva, mas ir com um time um pouco mais alternativo, pensando no final de semana contra o Primavera. Pode parecer até meio estranho, né? É priorizar o Primavera e deixar o Santos de lado, mas a questão é puramente física. 3 jogos seguidos em menos de uma semana para o início de temporada, sem uma pré-temporada decente, para um time que viveu tantas contusões nos últimos anos, é uma situação bem complicada. Então o treino de hoje é que vai definir aqui à tarde no CT qual time pega o Santos. Sobre o Lucas Ramon, ele foi liberado pelo Mirassol, 4º reforço do São Paulo, já veio para a capital paulista, mas ainda não treina com o grupo. É esperado que ele termine exames médicos, treine durante a semana e fique à disposição pelo menos para o final de semana. E aí uma última informação do São Paulo. Sabe, Bruno, desde quando o São Paulo não encata 3 vitórias seguidas? Desde agosto do ano passado. Ele teve uma sequência de 5 vitórias. Venceu o Corinthians por 2-0, venceu o Juventude por 1-0, venceu o Fluminense por 3-1, o Atlético Paranaense e o Inter por 2-1. De lá para cá, essa é a primeira chance que o São Paulo tem de engatar 3 vitórias seguidas. Complicado, hein, Brunão? Até o United já venceu 3 seguidas e o São Paulo ainda não conseguiu. Mas é isso, né? E a outra partida contra o Capivariano, contra o Primavera, aliás, é importante porque os 2 times têm a mesma pontuação ali na tabela do Campeonato Paulista. Notícia quente do São Paulo, hein? Notícia do São Paulo, mas o pessoal pediu pra gente falar mais do Palmeiras. Atenção, notícia do São Paulo. Vamos lá, ó. Podemos falar então? Notícia quente sobre o camisa 10 do São Paulo. É Luciano. Ó, eu e o Hernan apuramos aqui. Isso aqui é pra virar corte, né, Hernan? Tamo junto aqui. O São Paulo, o staff do Luciano, teve uma reunião ontem no CT da Barra Funda com a diretoria do São Paulo para discutir a renovação de contrato. O Luciano tem contrato com o Tricolor até o final desse ano. Já pode assinar pré-contrato no meio do ano. Já pode assinar pré-contrato no meio do ano. Tem sondagens do futebol árabe, de outras ligas, mas ele prioriza uma permanência no São Paulo, mas quer ter o contrato valorizado. Ele sente uma figura importante, quer ter contrato valorizado. O São Paulo também quer a permanência dele. Mas aí a gente apurou que não é... Tem alguns percalços aí, né? Não é uma renovação simples. Vamos lá, o Luciano tem uma baita de uma história no São Paulo. O São Paulo respeita muito a história do Luciano, o Luciano respeita muito a história que ele tem no São Paulo e principalmente o torcedor do São Paulo. O que o São Paulo não quer nesse momento é que essa história vire uma novela. São Paulo não quer que vire um leilão.
Tipo assim, traz uma oferta daqui e a gente aumenta de lá. O São Paulo quer que essa conversa seja uma conversa do tipo assim, Luciano, você quer renovar com o São Paulo? Então vamos sentar para renovar com o São Paulo. O São Paulo não quer que isso vire um leilão. Então assim, se a decisão é sentar e renovar, vamos renovar. Isso. Vamos focar na renovação. Então não quer virar o São Paulo não quer que essa conversa vire um Big Brother. Tipo assim, beleza, noticiou-se que teve uma reunião ontem lá com os representantes e tal. Beleza, a partir de agora vai virar o quê? Uma conversa onde o foco vai ser a renovação. Vamos esgotar todas as possibilidades e não vamos chegar num acordo, seja financeiro, seja de tempo de contrato. Aí sim, Luciano, beleza. Procura outro clube, vamos fazer uma despedida honrosa do tamanho que você é aqui no São Paulo. Então, esse é o projeto do São Paulo para essa conversa com o Luciano. Muito honesto, muito cara a cara, e quem vai estar à frente disso é o Rui Costa e, evidentemente, com o apoio ali do Rafinha e do presidente Maciço. E até porque ambas as partes têm uma ótima relação também. Já passou por muitos percalços ali, algumas discussões, mas ambos têm uma ótima relação. São transparentes. Se o São Paulo quiser renovar, já renovou, eu quero. Agora, o Luciano fala assim, também quero. Eu acho que aí, quando tem um aval dos dois, é só chegar a um consenso, né? Claro. Mas o Luciano, como a gente está falando aqui, quer uma valorização. É que nos últimos anos, as últimas renovações do Luciano foram renovações assim do tipo, 2 anos, mais 1 ano. O Luciano já é um jogador que tem uma certa idade. O salário dele é um salário maior. Se você der uma valorização de salário para o Luciano, você dá um contrato menor, de repente você dá um contrato mais curto, até para o Luciano ir para um mercado e tentar um último contrato, de repente num mercado menor, fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil. E fato é também que existem outros clubes que sondam a possibilidade. A gente sabe que o Diniz é apaixonado pelo Luciano e que já teve assim não vou dizer um interesse do Vasco, uma proposta do Vasco, mas já teve assim uma coisa no ar do Vasco por causa do Diniz, exatamente. Eu lembro no final do ano passado. Então assim, é aquela coisa. E o próprio Luciano já deixou o futuro dele em aberto em entrevistas. Então, vamos ver, o start foi dado, essa conversa vai ser muito do lado do São Paulo, dessa apuração que a gente está trazendo para vocês, do lado do São Paulo é muito papo reto. Quer sentar? Vamos renovar, mas tem que ser focado na renovação com o São Paulo, sem virar Big Brother, sem virar leilão. Sem virar leilão. E o que eu percebi também, só complementando, essa nova diretoria do Herman Cis, do Rui Costa, tendo uma figura muito forte nos bastidores agora, ainda mais agora, está sendo muito mais o que o Hernan falou, mais direto na conversa, entendeu? É muito preto no branco, que é isso, tal. E tem o Rafinha também atuando nos bastidores, né? Um cara que conhece... parceiro, deve ser parceiro ali do Luciano, não é? Luciano, ele tem a linguagem da bola, do campo, então ele sabe como funciona. Então é uma diretoria que está sendo muito assertiva nas conversas e está conseguindo bons frutos aí. E aí, São Paulino, você quer que renove? É isso, galera. Pessoal aí do Jogo Aberto, ESPN Brasil, trazendo atualizações do São Paulo, que joga contra o Santos, agora pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreou muito bem, vencendo o Flamengo de virada, uma vitória importante, e venceu o clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista. E agora, mais esse clássico aí contra o Santos, mas pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo importante, né? O São Paulo vai em busca da segunda vitória no Brasileirão, quem sabe aí conquistar os 3 pontos jogando fora de casa. Para essa partida, pode ser, né, que o Crespo coloque força máxima, força total. Aqui no GE, né, tem a informação que o São Paulo se reapresenta e Crespo pode mexer no time para o clássico contra o Santos da Vila Belmiro. O São Paulo aí que se reapresentou para os treinos ontem, na segunda-feira, no CT da Barra Funda, após a vitória contra o Santos. O time se prepara aí para enfrentar o Santos novamente na quarta às 20h30 na Vila Belmiro. E do treinamento de segunda-feira ontem, os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Santos fizeram o trabalho regenerativo, os demais treinaram normalmente. Hernan Crespo usou força máxima nas últimas 2 partidas contra o rival e diante do Flamengo, e pode promover aí mudanças nesta quarta-feira. Então ele já que ele usou, né, força máxima contra o Flamengo e contra o Santos do Paulista, pode ser que ele dê descanso aí para alguns jogadores. O São Paulo tem sido cauteloso para evitar lesões nesse início de temporada e tem dado certo. Depois de 7 jogos disputados em 2026, não tem nenhum jogador lesionado, apenas o Rian Francisco
e o André Silva, que se recuperam de problemas físicos desde o ano passado. Pode ser que o Crespo faça algumas mudanças aí para essa partida. Sobre o André Silva, que está se recuperando, tem até uma informação aqui no GE, né? André Silva do São Paulo avança em recuperação de lesão no joelho. O atacante deu um passo importante aí no processo de recuperação. O centroavante do São Paulo iniciou aí ontem, né, na segunda-feira, o trabalho de transição com a preparação física. O jogador que se recupera de 2 lesões sofridas na vitória sobre o Atlético Mineiro em agosto do ano passado. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento do ligamento cruzado anterior e está trabalhando firme aí para se recuperar dessa lesão e voltar o mais breve possível. O atacante optou à época por não passar por cirurgia e seguir o tratamento conservador. Agora ele corre aí no gramado. O CT da Barra Funda está mais perto aí do retorno. Neste momento, o São Paulo tem o centroavante Caleri e Tapia como opções para o Crespo. Inclusive, o Tapia, né, vem mostrando serviço, fazendo seus gols ali, uma opção. O Rian Francisco também, que se recupera de uma cirurgia. Essas são as opções, né? Quando o Crespo tiver todos os jogadores ali à disposição. Caleri, Tapia, André Silva e o Rian Francisco. Opções ali para o Crespo quando ele tiver o elenco todo 100%. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu palpite também para esse jogo contra o Santos. Valeu e até o próximo vídeo.